de interferência. Acho que tem uma música junto aí. Se puder fazer o favor de desligar, acho que fica mais fácil. Não sei se vocês estão ouvindo também aqui a interferência. Sim. Tá? Então vamos lá, queridos. DNA. Na aula passada, a gente já começou a falar um pouco dele, certo? Começamos a falar do nosso material genético. Né? O DNA ele é uma das moléculas mais importantes da célula. Por quê? Porque é nele, então, que nós temos toda a informação genética, certo? Então, toda a nossa informação. Existe uma diferença. Vamos pensar aqui. O que vocês veem de mim? Meu aspecto físico. O que é? O que vocês veem do meu aspecto físico é o meu fenótipo, tá? Fenótipo. Agora, o que dá a minha característica física? É o meu genótipo, tá? Aonde está o genótipo? O genótipo está no DNA, tá? Alguém falou que não está conseguindo entrar aqui. Vocês podem dar link, né? A pessoa está conseguindo entrar. Tá, queridos? Enquanto aí, a nossa característica fica relacionada, então, pelo nosso fenótipo. Tá? Tudo é nosso fenótipo. Mas onde está o genótipo na mesa aqui receita, tá? Vou pensar assim, o que nós vemos fisicamente é a expressão do nosso genótipo, tá? Existe uma definição. O fenótipo é a manifestação do genótipo, tá? Então é como se nós tivéssemos uma receita secreta que está no nosso DNA. Essa receita secreta é o nosso genótipo, são os genes, tá? E o fenótipo seria o bolo final, né? Quando você está fazendo lá o bolo, não se separa todos os ingredientes. A mistura de todos os ingredientes vai dar bolo final, certo? É a mesma coisa, então, em relação ao genótipo. Genótipo é a nossa receita. Fenótipo é o nosso bolo pronto, tá? Tudo bem? Tem uma diferença? Então, no nosso DNA estão todas as nossas características herdadas, tá? O genótipo é as características herdadas? Características herdadas. A receita que nosso pai, né, e a nossa mãe passaram, então, para nós. Através daquele processo de meiose, né, que nós vimos na aula passada, certo? Veio aí o óvulo, o espermatozoide, né, os dois se juntaram, fizeram o crossing over, se separaram, e aí apareceu quem? O nosso genótipo. Tá? A nossa receita, tá? As características de, né, de tanto características físicas quanto aquelas características de doenças, né? Alguns traços de doença que nós herdamos vieram da onde? Do nosso DNA, do nosso genótipo. Posso dizer que DNA e genótipo é a mesma coisa? Posso dizer que o DNA também é genótipo. Tudo isso. Muito bem. Então, agora, presta atenção nesse processo. Tá? Eu vou adequar um aqui para vocês verem direitinho, então. O nosso DNA está sempre em dupla fita, tá? Aqui, ó, dupla fita. Uma fita está ligada com a outra, graças a essas estruturas que são chamadas pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Então, são as pontes de hidrogênio que mantêm as duas fitas de DNA interligadas. O DNA ele é tão grande que, se nós fosse esticá-lo, poderia dar aí mais ou menos o comprimento de um campo de futebol. A volta inteira. Também as duas duplas fitas interligadas, isso, a pontes de hidrogênio. Ok, obrigada. O que tem aqui, ó, entre, né, então tem as pontes de hidrogênio, mas também tem os nucleotídeos, tá? Então, nucleotídeos, tá? Estão então ligados, né, e também nucleotídeos, tá? Sem conectar o outro. E aí a ponte de hidrogênio, então, liga esses nucleotídeos. Então, no nucleotídeo estão ligados pelas pontes de hidrogênio. hidrogênio. Isso. Bom, o DNA, ele serve para duas coisas. Acho que isso eu tinha falado para você na aula passada, né? Ele serve para replicação, tá? Ele serve, então, para variação. Mas ele serve também para ser molde para... Peraí, só um pouquinho, caiu aqui. Ele serve também como molde para síntese. Tá? Então, nosso DNA serve para dois fenômenos. Replicação. E ele serve também para sintetizar proteínas.
certo? Na replicação do DNA, ou seja, é o processo de geração de novas moléculas de DNA. Então, eu tenho uma célula. Eu falei para vocês na aula passada que essa célula ela vai dividir, né, por mitose e dar origem a uma nova célula, certo? Então, nesse processo, lógico, nós precisamos ter o quê? DNA para a nova célula, certo? Então, participam desse processo de replicação algumas enzimas, tá? O que são enzimas? Enzimas são substâncias que catalisam reações químicas, ou seja, são substâncias que fazem o quê? Aceleram as reações químicas, tá? Que enzimas que são essas, então, que participam do processo de geração de novas moléculas de DNA? Então, Eu caí. Me ajuda, você fala aqui. A replicação do DNA serve para... cortou. Alguém está conseguindo ouvir, para me dizer? Ou ele fica cortando, ele cortou o áudio. Ah, eu quero saber, assim, o DNA, ele serve para replicar... Não, você parou? Foi isso que eu parei. DNA. A replicação do DNA serve para... Escreve aqui, ó, que aí fica mais fácil, eu acho. Eu não estou ouvindo ninguém. Você está conseguindo me ouvir? Eu estou sim. Tá. Deixa eu aqui. Vou escrever. Onde você parou, cara? Replicação do DNA, ela serve para... Ela serve tanto para geração de novas células, Ok? quanto para sintetizar proteínas. Tá? Ok. Ela tem essas duas funções. O processo de geração de novas células é chamado de replicação. Tá? Tá. Participa, então, da replicação. Essas enzimas, DNA polimerase, DNA ligase, DNA girase, DNA hecase e topoisomerase. Tá? São essas aqui que estão escritas aqui, né, vocês? Tá? Então, são essas enzimas que participam. Queridos, eu não quero que vocês se preocupem muito com o nome de todas as enzimas. Eu vou falar do processo, mas eu quero que vocês entendam, então, o processo como um todo. Tá? Isso que é importante. Topoisomerase é uma outra enzima. Isso. Tá? Então, posso falar o processo? Sim. Bom, como eu falei para vocês, o DNA ele está em dupla fita, certo? Dessa maneira como vocês vão ver aqui, ó. Totalmente novelado, certo? Então, o primeiro estágio da replicação é chamado de desenrolamento. Ou seja, vem aí a DNA helicase, tá? E ela vai fazer o quê? Quebrar, então, a dupla hélice. Tá? DNA helicase quebra a dupla hélice. Certo? É o desenvolvimento. Desenrolamento. Então, a DNA helicase, ela vem e desenrola, portanto, a dupla fita de DNA. Tá? Quebra, tá? Em seguida, vem a ação da DNA polimerase. Olha o nome dela, DNA polimerase. Ela participa, então, desse estágio 2 aqui, ó, que é chamado de síntese contínua. Tá? O que a DNA polimerase vai fazer? Vai usar essa fita aqui, ó, a fita principal, que é chamada de fita 5 linhas. Tá? Fita principal, ou 5 linhas. E ela vai formar como se fosse um molde. Tá? Por isso, chamada de DNA polimerase. Então, vamos supor que, antes de começar a síntese, existia uma adenina e uma timina aqui, tá? Que é assim, a adenina tá ligada à timina, a citosina e a adenina. Tá? Então, vocês têm aqui a C e a C. Corta a fita, certo? A adenina polimerase vai fazer o quê? Aqui não tinha um C. Nesse primeiro novo, ela já vai colocar G pra cá. Ela vai criando, então, como se fosse uma fita complementar. Essa aqui foi cortada. Tá? Para gerar, então, o quê? Uma nova DNA. Tá vendo aqui, ó? Novo DNA. Aqui vai ser essa cópia complementar, é a DNA polimerase. Tá? Depois que toda a sequência foi copiada, o que vai acontecer? Vai vir a participação aí da DNA ligase, que ela vai ligar novamente a fita de DNA. Certo? A DNA ligase vai fazer a ligação da fita de DNA
E aí vem a DNA ligase e ela faz com que essa nova fita seja enrolada novamente. Professora, a DNA ligase vai ligar a nova fita? A nova fita de DNA, isso. Tá, anota aí. E a DNA ligase vai fazer esse tiro, né? Vai fazer com que ennovele novamente, que enrole novamente. Entenderam, queridos? Então, o DNA estava do então sinal, né, que a célula ela precisava começar a entrar em divisão, né, em mitose. E aí o que aconteceu? Tem uma enzima, que é a DNA helicase, cortou, desenvolveu a fita e cortou, certo? Depois vem a ação da DNA polimerase, que ela vai copiando então, a sequência, e separada, tá? Depois vem a ação da DNA ligase, que liga a nova fita, e a DNA girase, que faz com que a nova fita fique então enroladinha novamente, tá? Esse processo é na miose. Esse processo é na mitose. Tá? Mas é o processo que é chamado, então, de replicação do DNA. Tá? Replicação ou unificação do DNA. Por que duplicação? Se são 3 passos. É porque, assim, você tinha uma fita, ela vai se tornar duas, né? Tá? Por isso que é chamado de duplicação. É uma fita, ela fica se transforma em duas. Então, pode ser replicação ou duplicação. Os dois termos é correto. Tá? Isso. Lembrando sempre que esse processo usa a fita principal das linhas. Tá? Aí me perguntaram, o que vai então qual a fita? A outra fita, para as bactérias, ela pode ser também esse processo, né? Porque são seres que se dividem aí por produção assexuada, mas para quem é sexuado, essa outra fita, essa síntese de proteínas depois. Tá? Isso, a fita 3 linhas, né, para as bactérias, é usada também para fazer esse processo de replicação. Para nós, é usada como óleo para a síntese de proteínas. A terceira fita seria das bactérias. Olha, esse 3, hein? São duas. Elas são chamadas 5 linhas, é o sentido. 5 linhas, 3 linhas. Tá? A fita principal de 5 linhas e a fita 5 3 linhas. Tá. Tá? E essa secundária, que é para usar para bactérias? Isso, aí usa as duas para replicação. Tá? Tanto as 5 linhas quanto 3 linhas para replicação. Os eucariotos não, né? Usamos as 5 linhas para replicação e as 3 linhas, perdão, para fazer a síntese de proteínas. Tá, só no eucarioto. Só no eucarioto. Certo? Entenderam o processo, então, queridos? DNA dupla a fita, vem uma em cima. DNA helicase, corta, né? A dupla fita e desenrola tudo. Depois vem a DNA polimerase, faz a cópia dessa sequência. Depois a DNA ligase liga a dupla fita novamente. E a DNA helicase já tá, já tudo de novo. Tá? Formando então o quê? Nova fita, como era a fita. Certo? Tudo bem? Essa sequência, né, que o DNA já sabe que ele precisa entrar, então, em replicação. E ele sabe também que ele tem que parar esse processo. Tá? Ele entende desde quando ele tem que começar, mas ele também tem uma sequência específica que sabe que ele tem que parar a síntese. Tá? Tranquilo? Os quietos aí? Vou mandar, fica tranquila. Tá tudo bem? Então, nesse slide aqui, eu coloquei a diferença entre DNA e RNA. Por que é importante vocês entenderem essa diferença? Porque até agora nós falamos desse carinha aqui, certo? Mas agora nós vamos começar a falar deste aqui participando, né, da síntese de proteínas. Tá? Então, o DNA, ele está onde? No núcleo. Como nós sabemos, ele está dentro do núcleo. Contém a nossa informação genética. O açúcar e o DNA tem desoxirribose. Por isso aqui, ó, ele começa com esse T. É graças ao açúcar. Desoxirribose. Tá? O DNA está, como eu falei para vocês lá em cima, ele está em duas hélices, tá? O fita, duas hélices, tá? Ele tem a citosina, se liga com a adenina. A adenina se liga com a tina, tá? Então, é sempre o DNA. A, T, C, G, tá? Normalmente eu dou até um exercício desse, para depois vocês treinarem um pouco, tá? Essa sequência aí, né? Para vocês não esquecerem. Então, no DNA, são os nucleotídeos que nós temos, como eu coloquei aqui para vocês, citosina, guanina, adenina, timina. Ah, esse é de adenina. Timina. Guanina, citosina, adenina, timina. Quem é o açúcar do DNA? Desoxirribose. Certo? Agora, quando estamos falando do RNA, o que é a diferença? O RNA ele é produzido no núcleo, mas ele migra para o citoplasma. Então, o RNA é muito mais no citoplasma do que no núcleo. Tá? Você vê que existem tipos diferentes de RNA. O DNA é um só. O RNA tem vários tipos. Tá? Qual o açúcar do RNA? Olha lá, ele começa com o açúcar ribose. Tá? Detalhe, ele tem apenas uma fita.
tem DNA que é a dupla fita. O RNA, ele é apenas uma. Mas quando eles fazem o pareamento de bases, ele é parecido com o DNA nessa aqui, ó. Citosina, guanina. Porém, a adenina é cada pela uracila. Olha o nome bonito para vocês colocarem no vídeo. Uracila. Adenina uracila. Olha que linda, gêmeas. Adenina uracila. Se tiver mais uma proteína. Olha que lindo. Eu vou para os nomes uracila. Olha que chique. Vai ser diferente, né? Então, adenina, guanina, citosina, tem então pareadas. Tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui? Vamos ver se vocês entenderam. Isso a gente essa aula de ao vivo, lógico que eu ia dizer, né? Esse exercício. Então vamos lá, então aí. Dada a sequência. Não sei se eu tô colocando aqui, ó. Aonde? No chat. Então a sequência é CCAA-TTT-GG-ATGC. Não apareceu no chat. Não, professora, não apareceu não. Não apareceu? Não. Foi. Apareceu? Sim. Onde? Então, Apareceu. essa é a sequência. CCATTTGGATC. GG-ATGC. Onde que vai ser? Diga como ficaria. Professora, uma dúvida. Diga como ficaria a sequência no DNA e no RNA. Então, eu quero a sequência no DNA e a sequência no RNA. Quem tem um palpite aí? Vamos lá. Como que ficaria no DNA? Eu peguei a sequência. De novo, Vladimir. Tem que trocar a sequência, né? Então, CC, AA, TTT, GG, ATGC. CCA, TPP, GG, AGC. ATGC. AGC. Então, diga, como ficaria a sequência no DNA e a sequência no RNA? Professora, no quadro do DNA tem o C e quando esses 3 sinais significam o quê? Eu não entendi. Que tem sinais? Por exemplo, o A é igual a T, o de cima é C e 3 sinais. Ele é algum nome próprio? É time de final. No quadro do DNA. Eu vou lá no pareamento das bases. O C, 3 sinais. Ele tem Esses três característica. são ligações. Não pode esquecer essas ligações. Então, são 3 sinais. Então assim, ó, por exemplo, onde tem o C, CC, como que vai ficar? O que vocês acham? CC, G. G. GG, isso. Não sei, Ah. não sei. A vai Mas ser fica C. Vai ser seguido ou TT, tem? bem. T. TTT. TT vai ficar A, certo? Tinha perdido tudo. Não entendi, professora. Olha, é só para vocês trocarem, tá? Deixa eu colocar um slide novo aqui. Novo, parcial. Então, essa vai ser o ciclo. Certo. Sequência. Não é isso. Sair. Página inicial. Então, olha a sequência. C, A, T, G, A, G. Essa é a sequência inicial. No DNA, eu vou trocar o quê? O A vai ser trocado pelo T, certo? O E vai ser trocado pelo A. O G vai ser trocado pelo T. Tudo bem? O A vai ser trocado pelo T. O T vai ser certo? C e G. Tudo bem? Tá, isso é no DNA. DNA. Tá? Agora, DNA. É GG. Não, desculpa. É GG. hã? É G, A, é U, E G, certo? A, A. Isso, muito bem. C. E G é C. O A vai ser trocado pelo E pelo A. A vai ser trocado pelo U. Certo? É U. O G vai ser O G isso. Eu sei. Certo, Deus? Não. Todo mundo entendeu aqui? Entenderam? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá quieto? Estão me ouvindo? Tudo bem? Professora, Oi. eu mandei a pergunta no chat, que eu fiquei na No dúvida. caso, tem que trocar a adenina pela sila. Isso mesmo.
Aí eu troco proteína, eu troco adenina, eu troco outra. Adenina pela Ou uracila. uracila. Isso mesmo. Ah, eu não tava entendendo nada. Agora eu entendi. Então, a diferença, né, na base então, dos nucleotídeos, no RNA, então, não tem a timina, certo? O T desaparece, tá? Porque o RNA não consegue ler a timina, tá? O RNA não consegue fazer essa leitura da timina, por isso que ela desaparece. Ela é substituída, então, pela uracila. Tá? Então, caso na frente, né, na prova, no exercício, eu peço para fazer a sequência, é só isso, tá? É só isso, então, é fase de nucleotídeo, só isso, tá? Então, lá na frente, tudo aqui vai ter utilidade, né? Essa aqui da RNA tem utilidade, você vai entender daqui a pouco. Certo? O RNA, ele não tem a timina. A timina, não sei o que é a timina. Tá. Então, aonde tem a timina, ela vai ter que ser tocada pela uracila. Ah, tá. Tá. Certo? Tudo bem? Conseguiu finalizar aí? Podemos seguir? Ok, timina. Só queria falar aqui. Eu não tenho a timina. Pode ser, meu. Não, tranquilo. E aí, isso, né? Certo, queridos? A diferença do DNA para o RNA é que no DNA nós temos, então, a presença da timina, né? Já no RNA, a timina desaparece, então ainda a uracila. Ok. Tá? Tudo tranquilo? Tá? Gente, eu coloquei aqui que tem dois tipos de RNA, mas já se sabe que existe mais tipos, tá? Mas, didaticamente, e os mais importantes até hoje são esses três. RNA mensageiro, tá? O RNA ribossômico e o RNA transportador. Calma aí, mensageiro. Ribossômico É. e o transportador. Tá? Sabe-se hoje também que existem os microRNAs. Mas microRNAs, eles estão relacionados com a transição de características que a gente consegue explicar muito bem. Tá? Então, a obesidade, né? Parece que a parte da obesidade está no microRNA. Tá? Tem várias pesquisas que sugerem, então, que algumas doenças, né, estão a resposta dessas doenças está exatamente nos microRNAs, tá? Mas ainda tem muito estudo a ser feito nessa área, né? Então, o nosso enfoque, que participa, então, da síntese de proteínas, são esses seis. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Certo? Muito bem, vamos entender, então, o que acontece na síntese de proteínas. Eu coloquei para vocês. A síntese de proteínas envolve duas etapas. A primeira etapa é a de transcrição. A segunda etapa é a de tradução. Tá? Transcrição. Tradução. A segunda é tradução. Certo? Bom, vocês lembram lá da nossa fita de DNA, bonitinha, direitinha? Lembra que eu falei para vocês que ela ia servir para quê mesmo? Para duplicação. E ela ia servir para síntese de proteínas. Professora, RNA, transportador e ribossoma, também eles têm síntese de proteína? É uma que você já vai entender que, na verdade, eles estão envolvidos na síntese de proteínas. Ah, estão envolvidos. E eles que vão preparar todo o caminho para a síntese. Tá? Eles que vão participar, então, da transcrição e da tradução. Tá? São os três que estão envolvidos, né, nesse processo. Tá? Muito bem, então o nosso DNA. Ele está, né, vocês lembram muito importante para vocês entenderem. DNA está vindo fita, certo? Muito bonitinho, a unida, certo? Mas já veio aí a DNA, né? Ele quase já separou a dupla fita, e veio então, já a DNA primerase, copiou a fita principal para virar outro DNA, certo? Mas e a fita auxiliar? O que foi feito dela? A fita auxiliar tem, então, a ação dos ribossomos, certo? Essa fita secundária está aberta, né?
sem nenhum parzinho, então aparece aí a ação da RNA polimerase. Tá? Lembra que a RNA polimerase agora vai ser a RNA polimerase, RNA pol, que vai fazer construir, então, essa sequência complementar. Tá? Da fila 3 linhas. Então, ela copia essa sequência. Tá? E agora vai entrar a ação desses RNAs. O RNA transportador vai pegar a sequência que foi copiada do DNA, tá? Vai transportar essa sequência até chegar no ribossomo. Sim, claro, sem nenhum problema. Olha aqui, eu acho que aqui foi clara, né? Aí vem a RNA polimerase. E eu usando então, a sequência do DNA que não foi usada para a ela vai usando para fazer o DNA. Aí na polimerase. Tá? O RNA mensageiro, ele vai pegar essa mensagem e com a ajuda do RNA transportador, ele vai levar, então, essa sequência até o ribossomo. Com a ajuda. O RNA mensageiro pega essa informação e com a ajuda do RNA transportador, tá? Ok. Ele leva a mensagem, então, até o ribossomo. Esse processo é uma transcrição, certo? O DNA bonitinho, a RNA polimerase, os polímeros, o RNA mensageiro pegou esses polímeros e com a ajuda do RNA transportador, tirou isso dentro do núcleo e levou para o citoplasma, onde nós temos a presença do ribossomo. Isso, através, então, do processo de transcrição. Tá. Tá? Aí você falou é o ribossomo. Tá bom? Entenderam por que isso? Professora, Eu fiquei confusa. aqui, e a transportador, ele pega a sequência copiada e transporta até o ribossomo. O RNA transportador cortou a metade dela. Você pode repetir, por favor, de novo? O RNA transportador Isso. pega a sequência copiada e transporta até o ribossomo. É isso. Isso. Aí o mensageiro pega a mensagem e, com a ajuda do transportador, também leva para o ribossomo. Na verdade é assim, ó. A RNA polimerase copia essa mensagem e aí o RNA mensageiro começa a agir aqui. Ah, entendi. Tá? E aí Então, o transportador, no caso, é o último, né? O mensageiro pega e leva o Isso, o transportador. RNA mensageiro pega essa sequência copiada e com a ajuda do transportador, então, leva essa mensagem até o ribossomo. Entendi, O obrigada. processo é chamado de transcrição. Processo chamado de transcrição. Tá, e para por aí, porque você falou assim, e leva para o ribossomo, ou não? Isso, levou pro ribossomo. O ribossomo estava lá no citoplasma. Lembram dele? Perto do retículo endoplasmático rugoso? Uhum. Ele está lá, quietinho, esperando. Tá? Certo? Então ele espera, né? Essa codificação, então, do DNA tá chegando lá na forma do de RNA mensageiro, em conjunto com o RNA transportador. O transportador ele é bem leve, então ele consegue carregar essa mensagem até o ribossomo. Na forma de mensagem. Isso, ela vai te levando, né? Certo? Na conta do transportador. Com a ajuda do transportador, isso. Essa é a transcrição. Tá? Esse é o primeiro processo, então, chamado de transcrição. Tá? Por quê? O que ele está fazendo ali? Transcrevendo, né, a mensagem do DNA. Convertendo isso em RNA. Tá? Certo? Convertendo isso em RNA, isso. Então, não se esqueça, nesse momento está tocando lá a adenina pela timina, a timina pela uracila, o C pelo G, tá? E a sequência, então, vai seguindo aí com o RNA mensageiro. O RNA transportador vem e leva essa informação para o ribossomo. Tá? Tranquilo? Dentro do ribossomo vai acontecer a segunda etapa da síntese de proteína, que é chamada de tradução. Ou seja, o RNA ribossômico, que é chamada de tradução. Tá? Tradução. Ok, aí pode continuar. O RNA ribossômico, então, ele começa a produzir as proteínas. Então, a cada 3 minutos, ele libera uma nova proteína. Tá?
A cada 3. 3 nucleotídeos, um novo aminoácido. Mais 3 nucleotídeos, um novo aminoácido. Tá? Então, esses 3 nucleotídeos, eles recebem códon. Tá? Então, a cada códon, um novo aminoácido. Mais 3 códons, novo aminoácido. Certo? Então, é chamado de códon. Isso, cada 3, né? Esses 3 nucleotídeos, então, são chamados de códons. Os códons, então, são traduzidos em aminoácidos. Então, aqui, ó, tem só um esquema para vocês pensarem, ó. O DNA ele é convertido para DNA fazer a replicação no eucariote. Só o DNA é usado para transcrição. O RNA ele é traduzido para proteína. Certo? Essa proteína está tão pequenininha, né? Forma de aminoácidos. Por incrível que pareça, esses aminoácidos são chamados de aminoácidos não essenciais. Tá? E o então consegue fabricá-los, né? Aminoácidos não essenciais. Aqui, de novo, nós temos para vocês gravarem bem, né? No núcleo, então, tem o DNA. A sequência do DNA é transcrita, certo? Pelo RNA mensageiro, levada, então, para o ribossomo pelo RNA transformador. E aí, lá no citoplasma, dentro do ribossomo, ocorre, então, o processamento, né, das sequências para aminoácidos ou proteínas. Aqui tem esse esqueminha. E aqui tem mais esse esqueminha para reforçar, então. A cada 3 códons vão aparecendo, então, os anticódons, que são, então, traduzidos para proteínas. Tá? É bonito isso, né, gente? Eu amo essa parte. Eu acho uma parte fantástica. Assim, como o nosso corpo é uma máquina, né, brilhante. Certo? Dúvidas de quanto? Diga. Fico em que eles dentro do organismo. Como que eles veem isso dentro do organismo? Como é que isso é? Porque isso eles visualizam todo o processo. Os primeiros processos, né, que foram vistos em organismos bem simples, né? Então, o primeiro processo era E. coli nas bactérias, que eles viram que isso acontecia. Aí, depois de E. coli, eles começaram a pesquisar a mocinha da banana, a drosófila. Tá? O ciclo de vida da drosófila é muito pequeno, né? Elas vivem no máximo 14 dias. Então, dá para você ver toda a transformação nas células mesmo desses organismos. E aí, quando estudando um pouquinho mais o ser humano, aí foi possível ver que nas células dava para ver então, esse processo acontecendo. Tá? Visualmente dá para ver. Com o sequenciamento do DNA, então algumas coisas são hipóteses, né? Tá? Mas aí já pegar algumas células que estão em um determinado processo, aí você pega uma outra célula, e hoje é possível fazer muita cultura de célula in vitro, né? Então, eles pegam muitas células da boca, ou células de tumores mesmo, e aí dá para ver toda essa transformação acontecendo. Perfeito. Tá? Certo? Ana Caroline, proteína é a mesma coisa que aminoácido? Queridos, a proteína é formada de vários aminoácidos juntos. Tá? Proteína é formada pela união de aminoácidos. Quem faz essa união são as ligações peptídicas. Então, vocês podem, quando a gente fala de peptídeo, nós estamos falando de proteína. Quando estamos falando de aminoácido, também estamos falando de proteína. Só que seria o aminoácido o pequenininho, né? A proteína já é maior, tá? Certo, Ana? Ana Caroline. Entendeu? É os aminoácidos que formam a proteína. Isso. Proteína. Cortou uma parte aí. Onde é que escreve? Querido, nós temos, então, falei para vocês que a cada 3 códons, né, se forma um novo aminoácido. Então, é possível fazer 3 elevado à terceira de combinações. Então, são 64 combinações possíveis. E essas 64 combinações vão dar, então, esses aminoácidos. Tá? Essas combinações, então, darão, né, esses aminoácidos que vocês estão vendo. Fenilalanina, leucina. Então, leucina, ó, se vocês olharem, tem vários códigos, né, que podem gerar uma leucina. Isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, prelina, lisina, glicina, histidina. Vocês não precisam dar os nomes. Mas é importante vocês saberem, então, que existem aí 11
aminoácidos que são chamados de aminoácidos não essenciais. Por que eles são chamados de não essenciais? Porque o nosso corpo fabrica, então, através dessas combinações. Tá? Agora precisamos de 20 aminoácidos. Tá? Esses 20, o nosso corpo fabrica e os demais vêm da onde? Do papel do nutricionista, certo? Nosso corpo tem quantos, professora? O nosso corpo fabrica 11. 11. 11 aminoácidos. Alanina, asparato, arginina, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina. Aqui são as iniciais, né, deles. Ó. Tá? Agora, prestem atenção no seguinte aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, UAA, ou UAG, ou UGA. O que está escrito na frente? Fim. Estão vendo? Fim não é um aminoácido. Fim é quando o organismo tem que parar o processo de síntese de proteína. Tá? Imagina lá que é nosso aquela do exercício. Lá em cima, que vocês fizeram. Tá? Aqui, né? Imagina, sei lá, o A, ACC, o AC, caso apareça esses códigos de parada, UAA, UAG, UGA, o que vai acontecer? A síntese de proteína vai ser interrompida, certo? Entende-se, então, que esses são códigos de parada. Tá? Alguém consegue entender qual é a importância dessa informação? Quem consegue entender qual é a importância dessa informação para vocês? Se o organismo ver esses códigos de parada, qual é a importância, queridos? O que vocês acham? Esses códigos de parada, eles podem aparecer ao momento? Sim, não? Não. Por que, eu admiro? O que vai acontecer? O que vai acontecer no momento que gerar esses códigos de parada? A síntese dos aminoácidos, ela vai ser interrompida. Imagine vocês que, durante o processo de transição, ou durante o processo de transição, ou no outro, o que vai acontecer? A síntese de proteína. Não essenciais, mas eu não como muito essenciais, porque na verdade, se eles falharem, nós temos a chance de erros genéticos, tá? Grandes erros aí, né, que podem comprometer a vida da pessoa pelo resto da vida mesmo, tá? Entenderam, então, a importância desse chamamento? O bom é que nós temos enzimas que reparam, tá? Esses erros diariamente. Senão, nós teríamos muito mais problemas, né? Professora, não seria também a morte mitose? Não, é? Não sim, dependendo da célula, sim. Sim, não é? Células, vamos pensar, né? Que ela muda a cada aí, 90 dias. Então, imagina que ela já morre naturalmente, né? Por apoptose. Mas e se não tiver um substituto para aquela hemácia? Tá? Porque houve a transcrição. Certo? Queridos. Então, só para vocês entenderem, o nosso código genético, ele é formado, então, pela sequência de nucleotídeos. Tá? Como vocês podem ver, ó. Tá? O código genético, então, ele é formado por essas sequências. Aí vocês estão aqui, ó. Stop. Para a transcrição. Stop. Para, tá? Todo o processo de leitura. A sequência de formada, a sequência de nucleotídeos. Ok. Já ouvi falar do projeto Genoma, né? O projeto Genoma foi um projeto, então, que sequenciou toda a sequência nossa, a PCG. Imaginem, né? Toda a nossa sequência de nucleotídeos dos seres humanos aí sequenciado. Tá? Então, foi feito um mapeamento genético, né, de todos os organismos. A ideia é cada vez mais, então, fazer aí esse sequenciamento total, certo? Professora, quando o indivíduo é exposto à radiação, por exemplo, há uma mudança, pode acontecer uma finalização dessa? Muito boa a sua pergunta, certo? Dependendo, então, não só radiação, com alguns produtos químicos, eles podem, então, levar a erros nessa síntese de proteínas. Muito boa a sua pergunta, tá? Então, dependendo do que a pessoa tem em contato, se está escrito lá, produto mutagênico, significa que ele pode mudar essas sequências de nucleotídeos, tá? Todo produto que ele é mutagênico, ele tem essa capacidade, tá? Tem os produtos que são chamados de carcinogênicos. Eles podem também alterar a sequência de algumas células, levar então a formação de tumores.
Isso mesmo. Tá? Inclusive a mãe, né? Quando ela está gestante, dependendo de alguns vírus que ela tem contato, os vírus podem alterar essa sequência. Alguns vírus, não todos. Tá? Entenderam, queridos? Então, alguém perguntou: aminoácidos são formados de peptidinas? Não, eles são formados de ligações peptídicas. Aí no maiúsculo, tá? Desculpa aqui, porque meu teclado tá maiúsculo. Tá? Certo, queridos? Então, nós temos aí, né, desde 2003, né, que o nosso genoma é praticamente sequenciado inteiro. Qual que é a importância, então, desse sequenciamento? Né? A importância desse sequenciamento é que dá para entender várias doenças. Né? Muitas doenças estão ligadas a erros, né, no código genético, então foi possível ver muito bem como que elas ocorrem. Tá? Certo? Alguém perguntou, na gestação, o Covid pode alterar? Pelo que se sabe, não. Tá? Pelo que parece até agora, não. Agora, lembram do Zika vírus? Né? O Zika, como ele era chamado, era Zika A. O Zika vírus, ele tinha essa capacidade. Professora, cortou tudo. Cortou tudo. Cortou? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eles estão. Eu tô escutando. Ah, o restante está conseguindo me ouvir, então? Oi? Tá. E assim dá uma travadinha mesmo, né? Até pouco eu não perdendo. Então é que a frequência vai variando, né, ao longo do tempo. Então, como eu havia falado para vocês, o Zika vírus, ele tinha essa capacidade de alterar a sequência. Né? Por isso que a gente viu aí as consequências, né, das que foram nascidas naquele período. Agora, pelo que parece, o Covid não altera. Por que eu falo que parece? Porque nós não tivemos ainda gestantes, né? Não deu tempo ainda. Mesmo quando o vírus surgiu lá na China, não deu tempo ainda de saber o efeito numa gravidez. Tá? O que se sabe é que ele leva muito mais a trombose. Então, algumas mulheres estão tendo parto antecipado, né? Por conta desse efeito trombolítico. Mas, aparentemente, ele não mexe com o feto. Aparentemente, a gente não sabe, né? Não tem estudos tão profundos a respeito. Tá? Porque ele é um vírus que provavelmente ele foi mexido, né? Ele não é um vírus natural. Provavelmente ele teve alguma ação humana aí e ele foi mutado. Então, a gente não sabe o que pode acontecer a longo prazo, né? Tá? Só o tempo dirá, né, gente? Vamos ver para que a gente descubra isso também, né? Tá bom? Certo? Dúvidas e quando? Então, só recordando mais um pouquinho aqui para vocês, né? Fazendo aí um resumo, a fita de DNA, então, ela pode ser usada para replicação, mas ela pode ser usada, então, também para fazer a transcrição pelo RNA mensageiro, e no RNA mensageiro, então, ela é traduzida para proteína, certo? A cada 3 nucleotídeos formam um códon, e esses códons, então, formam os aminoácidos, certo? Aqui tem o resumo, né, de tudo que a gente falou, tá? Esse slide aqui resume nosso processo, né, de forma bem simplificada, tá? Difícil. Aqui, ó, só pra vocês verem o ribossomo. Falei do ribossomo, mas mostrei. Olha ele aqui, que bonito, tá? Então, vem a sequência ó, do RNA mensageiro, vai entrando, então, dentro do ribossomo, e o ribossomo, então, vai fazendo o quê? Liberando proteína. É como se fosse uma fábrica mesmo, né? Pense em uma linha de produção. A cada vez ele vai dentro de formar uma nova linha. E essas proteínas, então, vão ser levadas para o retículo endoplasmático rugoso, certo? Armazenadas até o momento que o corpo precisa delas, certo? Ela é lançada para o retículo endoplasmático rugoso e dele para o complexo de Golgi. Certo isso? Então o RNA, né, ele é bem importante para a célula, por quê? Porque ele então que carrega toda essa informação, né, vinda do núcleo então para o ribossomo. E o ribossomo então ele vai fazendo essa tradução para proteína, tá? As bactérias também têm, né, ribossomo, mas o ribossomo das bactérias é bem diferente do nosso, tá? Por que eu falo isso? Porque o mecanismo de ação de alguns antibacterianos é exatamente o ribossomo da bactéria, tá? Onde que a droga vai se ligar, né? Exatamente no ribossomo da bactéria. Se o ribossomo da bactéria fosse parecido com o nosso, o medicamento poderia ser tóxico também para o ser humano, tá? Como alguns medicamentos são, né? Então, o cloranfenicol, por exemplo, é um antibiótico que ele foi usado um tempo para matar bactérias, mas descobriram que ele poderia matar células do fígado também. Porque o alvo era bem o ribossomo, a bactéria. Mas aí era uma parte que era parecida com o nosso ribossomo. Podia matar, né, as nossas células também. Certo? Professora, Diga. o slide anterior, eu li um detalhe, poderia falar aqui, ó, dele assim, ó. Qual é a dúvida? O aminoácido, através da ligação do códon e do anticódon. E Que é mensageiro. o RNA mensageiro. Então, a gente tem o cólon, mas ele vai expressando a ilha de códon que é esse, ó. Existe o códon e ele vai gerando esse códon.
E aí, através desse anticorpo, a interação dos dois vai dando novos aminoácidos. Ah, tá. Então tem que ter os dois para acontecer isso. Isso, o códon e o anticódon. Tá? E aí vai traduzindo isso, né, para a proteína. Tá? Tudo bem, queridos? Tá. Tá todo mundo aí, estão assustados demais para falar? É muito informação. Né? Nossa, umas coisas, né, assim. Mas nós já estamos praticamente finalizando, né? Então, quando nós falamos, né, é o ribossomo, que faz a proteína, mas também tem a junção do ribossomo com o RNA. E aí ele chama polirribossomo, né? Tá? Por isso já fez todas as nossas proteínas aí, né? Todos os nossos aminoácidos, certo? Eu acho essa parte de gente linda, eu sou fã disso. Tá? Assim, não tô falando das doenças genéticas aqui, né? Mas anemia falciforme, várias doenças são causadas por erros, então, nesse momento aqui, tá? Então, quais são os pontos críticos da reprodução humana? Vamos pensar assim. Os pontos críticos é desde aquele momento de encontro do óvulo com o espermatozoide e a formação do zigoto, né, que tem aquela troca dos cromossomos, que pode dar um erro genético ali, naquele momento, como a síndrome de Down, como a diminuição de cromossomos sexuais. Mas, no momento que começa então, essa síntese de proteínas, também pode dar muitos erros, tá? Algumas leucemias infantis, né, são causadas, então, principalmente por erros nesse processo. Erro na síntese de proteínas, tá? Por isso que eu falo, né, gente? A gente fala assim, é um essencial, é um processo, mas é um processo que se der erro, é erro assim, pro resto mesmo da vida, tá? Algumas anemias, né, não podem ser revertidas, são genéticas, certo? Tudo bem, meus queridos? Para onde vão esses aminoácidos que foram gerados? Quem que imagina? Para que eles são usados, os novos aminoácidos? Para quê? Para compor o quê? Energia ou não? Não. Eles servem para repor os nossos tecidos, né? Percebe que os nossos músculos são proteínas. Hã? Os músculos, né, são um tipo de proteína. Tá? Alguém perguntou, professora, e no adulto, o que acontece quando ocorre uma falha? Então, uma falha grande em adultos pode significar infertilidade, tá? Pode significar cânceres, certo? Formação de tumores, tá? Então, a gente está, né, no processo que todo mundo fica falando muito, né? Ah, precisa limpar tudo, né? Porque tudo tem que usar produtos e ninguém fala da toxicidade, né, de alguns produtos químicos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu gosto muito do lisoforme, mas a gente sabe que o lisoforme, ele é realmente tóxico para as células, tá? Então, isso usado a longo prazo, né, pode sim dar problemas. Alguém escreveu autismo. O autismo, gente, ele é muito... É um mistério, né? Ainda não se sabe muito bem por que ele ocorre. Então, é provável que tenha alguma mutação aí, mas nos microRNAs. Mas nem nesse processo, tá? Nos cromossomos não é, porque várias pessoas autistas fazem análise de cromossomos, tá tudo normal. Tá? É lógico, precisaria fazer o sequenciamento, né, de toda a sequência nucleotídica, mas ainda não existe nenhum estudo que realmente comprove que o autismo é por mudanças aí nessa parte, tá, de transcrição e tradução. Então, provavelmente, ele está mais ligado no adulto à formação de tumores mesmo. Tá? Tanto é, né, que o Vladimir perguntou da questão da radiação, quando a gente tem um acidente aí radioativo, as consequências, né, formação de tumores, esterilidade, tá? Não tem muito assim, a gente não vê muita mudança, né? Igual a Márcia perguntou, o epilético. Não, o epilético, muitas vezes, o erro está onde? Na condução do sinal químico. Então, é provável também que não seja nesse ponto, tá? Diga, alguém quer perguntar alguma coisa? Digam-me. Tem alguns que estão caindo porque o aplicativo está travado. Tudo bem, queridos? Alguém ia me perguntar alguma coisa que eu acho que parou mesmo.
tumor, quando é descoberto depois de 10 anos de vida, a criança já tinha ou desenvolveu com o passar dos anos. Então, depende, né? Da criança é muito assim. Você precisa estudar qual é o tipo, né, de tumor que é. Então, realmente, os tumores, leucemia em criança. Leucemia, mesmo que a criança desenvolva aí depois dos 10 anos, é bem provável que ela já teve um erro genético, tá? Leucemia muito juvenil, né? Toda leucemia juvenil, ela já tem um componente aí de alteração durante, né, o processo de fabricação do indivíduo, tá? Agora, tem alguns tumores, por exemplo, na perna, né? Aí pode ser que aconteceu durante a infância mesmo, tá? A mudança. Depende muito, né? Quando a gente fala de tumor, é uma infinidade, né, de coisas. Então, tumor na artéria, nossa, cara, não é isso, gente. Mas tumor na artéria é bem provável que já tenha sido aí algum erro, né, durante o processo de gestação mesmo, da embriogênese, tá? Certo, meus queridos? O que mais de dúvidas? Me perguntem, aproveitem, né? Quem mais que gostaria de perguntar? Entenderam bem? Tá tudo certo? Ô, professor, então quer dizer que 64 combinações diferentes é que vão formar cada aminoácido? Isso, essas combinações todas aqui, né, vão então gerar esses 11 aminoácidos, chamados então de aminoácidos não essenciais. Ah, tá certo. Tá? Tá joia. Alguns aminoácidos, né, como eles precisam de uma quantidade grande, como a gente precisa de uma grande quantidade, então vocês podem reparar, né, que essas combinações que levam à produção deles. Tá? Então, o nosso corpo mais precisa, né? Então, queridos, é importante que vocês saibam que um erro vamos pensar durante a vida, uma pessoa que não tenha uma alimentação correta, né? Vocês acham que essa alimentação incorreta atrapalha essa síntese de aminoácidos? Entendi a pergunta? Então, uma mais nutrição proteica. Vocês acham que essa combinação aqui vai ser atrapalhada? Sim ou não? Sim. Todo mundo acha sim? A verdade não, né? Pessoas que têm denutrição proteica, elas podem ter outras doenças como que afetam o crescimento dos músculos, dos ossos, tá? Mas elas não têm, então só vai dar erro aqui, né? Se acontecer, então, de ter uma mutação, tá? Certo. Então, a pessoa pode ser daltônica, hemofílica, ter uma série de problemas, aí anemia falciforme, albino, tá? Graças a erros, né, nesse processo, tá? Quanto maior é o grau de parentesco entre as famílias, né, dos pais, maior a chance de erros nesse processo combinatório também, tá? Tudo bem, queridos? Tranquilo? Mais ou menos? Ou vou pensar, não, professora, a gente vai pensar para o né? Às vezes acontece, né? Não fala, parar para ver. Tem dúvidas, não tem? Não sei, né? Certo? Eu vou passar depois umas questõezinhas só para vocês verem se vocês entenderam mesmo, tá? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos começar com imunologia, hein? Ok. Vamos entender aí o processo de formação dos anticorpos, né? Queridos, ficou dúvidas sobre a nossa célula? Eu falei que uma ser uma feira, então porque se sala de aula, eu daria uma atividade para vocês, que era a atividade entrar. Lembra que eu falei para vocês no começo? E vocês iam ter que levar lápis de cor e tudo? Agora ia chegar muito de usar lápis de cor. O primeiro semestre fica... Vamos lá.